Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje será um vídeo bem mais curto que o normal, porque é um trecho bem pequeno assim que eu queria trazer, mas com um ensinamento muito importante, muito interessante, que é o tema do vídeo de hoje, né? Nós vamos discutir um pouquinho o que é a única coisa que nós levamos para o lado espiritual quando a gente faz a passagem, quando a gente morre, né? O que será que nós levamos para o outro lado? Esse tema já foi discussão, assim, diversas religiões, diversos povos, né? Os egípcios lá acreditavam que se o faraó morresse, ele ia lá para a pirâmide, juntava muito ouro, juntava vinho, que ele ia ter aquilo do outro lado, né? Sempre teve algumas crenças sobre isso. Mas o que será que de fato nós levamos para o outro lado da vida? Será que é riqueza? Será que é, enfim, o que será que é? É o tema de hoje. Essa é a ideia. E aí, para isso, vai ser um trecho bem curtinho, assim, é um parágrafo de 3 linhas, eu acho. É bem curto mesmo, que é só para ter essa reflexão. Por isso que o vídeo vai ser mais curto também. Para fazer esse trecho, para trazer, na verdade, esse trecho, esse conhecimento, vai ser esse livro aqui. Esse livro é novo, não tinha apresentado ele ainda. Exu Caveira é o nome do livro, de Padre a Guardião da Calunga. Foi escrito pela Mária Célia Dias da Silva e a editora é a Madras. É um livro muito bom, tá, gente? Bem fininho, assim, não é um livro muito grande, curtinho, você lê rapidinho. Também, em questão de valor, deve estar aí na casa dos 20 a 30 reais. É um livro muito bom, de verdade mesmo, recomendo. Dos dois conhecimentos que eu mais gostei, é que ele traz vários, né? Tanto é que um hoje é o que a gente vai apresentar aqui. Mas dois ensinamentos que ele traz que eu mais gostei, um é a relação de que você percebe que os guias de Umbanda não necessariamente eles foram bandistas ou, sei lá, tiveram uma aproximação com o espírito, alguma coisa espiritual enquanto eles estavam encarnados. Por exemplo, pelo título você percebe aqui, ó, Exu Caveira, de Padre a Guardião da Calunga. Então esse Exu Caveira aqui na última encarnação ele foi padre. Pô, isso é muito interessante, não é? Isso mostra que na Umbanda, assim, não faz sentido ter preconceito, né? Porque os espíritos têm ali bagagens espirituais de diversas vidas que eles foram levando. Isso é interessante que esse livro traz, né? Claro que aqui não é o próprio Exu Caveira, né? Lembra que a gente está falando de um espírito que está dentro da falange ali dos Exus Caveiras. É como se fosse apenas mais um aqui dentro dessa grande linha Exu Caveira, certo? E o segundo ensinamento é que ele comenta um pouquinho de forma brilhante, de forma muito interessante sobre como se fosse um mistério de almas gêmeas ali, né? Quando você vê uma pessoa e ou você tem uma afinidade muito grande para essa pessoa, ou você não tem totalmente assim, né, uma desafinidade com a pessoa, você não gosta dela. Ele comenta um pouquinho sobre isso. No caso, ele vê lá uma moça que ele tem como se fosse um amor instantâneo, assim, né? Bateu o olho e se apaixonou. E aí depois mostra isso aconteceu com os dois, né? Fala um pouquinho sobre essas questões de que, enfim, está relacionado com outras encarnações, então ele aborda isso de forma bem clara. Mas vamos lá para o tema de hoje, que é o que nós levamos para o lado espiritual, o que a gente leva dessa nossa encarnação aqui. Por que isso é importante a gente saber? Porque se a gente sabe o que a gente leva, é bom a gente começar a cultivar isso para poder desencarnar com uma grande bagagem, vamos dizer assim, para você conseguir levar bastante coisa para o outro lado. Então, estamos falando de riqueza aqui? Não. Estamos falando do quê? Vamos lá ler o texto. Então, vamos lá. Abre aspas, vai ser bem curtinho, tá? Mas, como foi dito anteriormente, eles eram muito bons com magia, e como aprendemos, os conhecimentos que adquirimos na jornada terrestre são a única bagagem que levamos para a vida pós-morte. Fecha aspas. Falei que ia ser curtinho, super curto. O que a gente leva então para o pós-vida da nossa encarnação? Conhecimento, gente. A única coisa que a gente leva são os conhecimentos, os aprendizados que nós vamos construindo ao longo de uma encarnação. Não vai ter fama do outro lado, não vai ter dinheiro, não vai ter nada disso materialmente falando, né? O que vai ter a sua bagagem de experiência que você construiu na sua encarnação, os seus conhecimentos que você foi construindo. Não só religioso, profissional também, né? Você vai desencarnar levando uma série de coisas ali que você pode utilizar, inclusive, do outro lado. Você vê até que aqui no trecho ele falou, eles eram muito bons com magia, porque os espíritos que ele estava relatando aqui, eles estavam utilizando essa magia do outro lado. Então, por exemplo, você fez um curso de reiki aí. Do outro lado, quando você desencarnar, você vai, né, primeiro passar por um processo, ficar esclarecido da situação que você está, vai aprender mais um pouquinho, mas você pode acabar utilizando o mistério do reiki do outro lado para poder ajudar encarnados ou desencarnados.
Você fez um curso de magia divina também, que eu pretendo trazer esse tema mais pra frente. Você pode utilizar do outro lado, certamente você vai utilizar do outro lado. E, enfim, inúmeros conhecimentos sobre ervas, um curso que você for fazer aí sobre pedras, um curso sobre Umbanda, um curso sobre, enfim, diversas religiões. É a única coisa que você leva para o outro lado é o conhecimento. Vejam só, por que é importante saber disso? Por que é crucial saber disso? Você sabendo que a única coisa que você leva é conhecimento, cara, se esforce em criar uma bagagem que vale a pena, pô. Não deixa a vida passar aí, sei lá, fazendo nada, assistindo só um monte de série que não vai te ajudar em nada. Claro que tem que ter a diversão, mas também foque em quando você desencarnar, pô, olha para trás, quais foram suas experiências, o que você aprendeu. Claro que conhecimento, gente, não é só curso que eu tô falando aqui. Tô falando de viagem, tô falando de, enfim, se expor a situações diferentes para você ter contato com experiências diferentes e aí sim você gerar um conhecimento a partir disso. Tudo isso você vai levar para outro lado. Essas coisas vão te ajudar de alguma forma, certamente elas vão te ajudar de alguma forma. Por isso que é importante se expor ao novo, mesmo que você não goste de alguma coisa, não que você vai ficar se forçando a fazer algo que você não goste, mas é bom você ter aquele contato para ver, pô, né, eu preciso criar uma experiência para poder lidar com isso, né? Tudo isso você vai utilizar de alguma forma. Senão, a vida passa, a encarnação passa aí, e do outro lado, quando você acordar, você não vai ter levado quase nada. Beleza, gente? Era isso, ó. O vídeo mais, vai ser o vídeo mais curto aí, ó. 6 minutos e 30 segundos, rapidinho. Era só que eu só queria trazer essa mensagem. Por quê? Para vocês poderem ir atrás do conhecimento, gente. Leiam os livros de verdade, mesmo que você ache chato, que você não goste, esses livros são muito bons porque eles trazem esse conhecimento. Eles ajudam você a despertar alguns insights aí, e isso vai te ajudar certamente do outro lado da vida. Eu pretendo trazer um vídeo sobre isso, mas, por exemplo, pessoas que, enfim, não tem uma concepção muito boa de como é o outro lado da vida, quando elas desencarnam, por ter essa falta de conhecimento, acaba tendo um choque, a pessoa fica meio perdida no lado espiritual. Né? Eu pretendo trazer um vídeo sobre isso, mas não vou falar agora para não misturar, mas é bem interessante. Beleza? Era mais assim, um vídeo curto, sem muita reflexão, sem muito aprofundamento, apesar de eu ter falado um pouquinho aqui, porque o principal insight aí eu acho que é vocês que tem que ter, cara. Como eu disse, você sabendo que a única bagagem, a única coisa que você leva para o outro lado é conhecimento, a pergunta que nós podemos fazer é: como está a sua bagagem nesse momento? Será que se amanhã você desencarnar, você vai ter conseguido levar alguma coisa para o outro lado? Ou será que você precisa correr atrás disso, ou enfim, melhorar em alguns aspectos? Isso é uma autoavaliação, uma reflexão constante que a gente deve fazer. Certo? Beleza? É isso então. Agradeço a atenção de vocês e vou deixar esse livro nos stories lá, naquela caixinha lá nos stories, que eu deixo todos os livros, que esse é um livro novo que eu não tinha colocado ainda. Recomendo muito a leitura deles. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Ótima semana para nós. Valeu!